Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Nós vamos ouvir agora a palestra proferida pelo médico Dr. Laurence Aquiles Garcia Paixão, abordando o tema A Saúde Familiar na Visão Médico-Espírita. Palestra proferida dia 16 de novembro de 2015, na reunião doutrinária do Centro Espírita União Cristã Allan Kardec, na cidade de Uberlândia. Boa noite. Queria agradecer o convite, seu Hélio, meu professor ali, tá? E muito gratificante estar aqui nessa casa, já estive aqui antes, e espero que a continuidade dos trabalhos seja alto desses momentos que nós tivemos agora há pouco, né? Bom, nesse tema de hoje, a saúde da família, e nessa visão, que é a visão que nós conseguimos colaborar, nós não temos a pretensão de trazer ensinamentos doutrinários a respeito da vida em família, da importância da família. Mas nós vamos, então, começar essa abordagem considerando o aspecto da saúde, onde que a vida em família, as responsabilidades em família, pode interferir na nossa saúde. Será que buscar a paz em casa, a harmonia, pode repercutir na minha saúde, tem a ver com as minhas emoções, a minha saúde mental, física, né? Então vamos tentar fazer uma avaliação sobre esse aspecto e analisar essa importância, né, da saúde da família na visão médico-espírita. Bom, então a pergunta que inicia é essa: como podemos compreender a vida em família no contexto da saúde? Primeiro, vamos definir o que é saúde, né? Nós temos duas definições. Uma da Organização Mundial da Saúde, que norteia as ações da medicina. Segundo a OMS, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não apenas uma ausência de doença física. Só de analisar essa definição, a gente percebe que família já está incluída aqui. Onde? No social. Então, o bem-estar em família, o bem-estar social na comunidade, na vizinhança, está implícito no conceito de saúde. Aliás, explícito, né? E no livro O Consolador, Emmanuel define saúde da seguinte forma: a pergunta, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Emmanuel responde: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos físicos, os órgãos materiais. Para o plano espiritual, toda a vida, saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, ele complementa, para a obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, nós temos dois aspectos interessantes. Na definição da Organização Mundial da Saúde, que norteia as ações médicas, né, envolver os aspectos físicos, mentais e sociais é fundamental para buscar a saúde. E a doutrina espírita nos diz que a saúde, na verdade, é a perfeita harmonia da alma. Então nós temos uma avaliação, uma análise que estimula que cuidemos da nossa saúde mental e social, e uma
que cuidemos da saúde da alma. É onde a doutrina espírita acrescenta à medicina da terra o algo a mais que está faltando, que é a nossa busca, né? O paradigma médico espírita, ele tenta preencher essa lacuna que tem da medicina atual com essa medicina trazida aí por Emmanuel, por André Luiz, por Kardec, né? Então a gente hoje vai tentar fazer esse jogo aqui. A gente vai tentar falar um pouco de como que está a medicina atual nesse aspecto e o que a doutrina espírita pode complementar para nós, em especial na análise da vida em família. Hoje o paradigma é esse. É um paradigma bio, psico, sócio, espiritual. O que quer dizer isso? Para eu falar de saúde, quando eu vou ao médico, eu tenho que esperar do médico, que esse já é o paradigma, que ele me analise dessas 4 vertentes, nesses 4 aspectos. O aspecto biológico do corpo, saúde física, o aspecto psicológico, as minhas emoções, o aspecto social, e aí entra a família, e o aspecto espiritual. Não esse aspecto espiritual propriamente dito da nossa doutrina, mas o aspecto da espiritualidade. Espiritualidade existe em todos, em qualquer religião, né? Aquele aspecto em nós que transcende, que nos dá sentido à vida. E há mais de 3.000 e tantos estudos do final do século passado e início desse século que relaciona espiritualidade, religiosidade e saúde. Então, hoje, não há como a medicina não observar, não valorizar a espiritualidade. Esse é o paradigma atual. Se algum médico, por algum motivo, não analisa ou desconsidera os aspectos da espiritualidade e da religiosidade, é por desinformação. Ok? Então, vamos falar rapidamente desses aspectos. O aspecto biológico é esse que todo mundo conhece, é o que dá na mídia, é o que a medicina trabalha, né? A gente então busca melhorar a alimentação, praticar exercícios físicos, ter cuidado com o sono, tomamos medicamento para baixar a pressão, para controlar Alzheimer, para melhorar a diabetes, enfim. Essa é a medicina que nós praticamos, da maioria das vezes, né? O aspecto psicológico, dá licença. Ali estão as 5 emoções básicas, né? Então é preciso também levarmos em consideração, independente da doença, da queixa do paciente, nós somos todos pacientes aqui, que a gente precisa dar importância nos aspectos psicológicos. E às vezes a gente desconsidera isso. No consultório eu observo muito que quando eu pergunto sobre as emoções, se a pessoa está ficando muito triste, ou se ela tem ansiedade, alguns acham estranho isso, né? Como que eu vim aqui cuidar da coluna, eu sou ortopedista, e você vem me perguntar se eu sou ansioso? Porque faz parte da saúde. E há muitos estudos mostrando que aspectos emocionais, tais como depressão, interferem no nosso sistema imunológico, interferem na fisiologia da dor. Sabe-se hoje que pessoas que têm uma tendência, até aquela característica de ansiedade, de nervosismo, de agressividade, sentem mais dor. Tem um trabalho que foi feito analisando a personalidade das pessoas e observaram que aquelas personalidades de evitação, de isolamento, de agressividade, de opinião, aquele orgulho que a pessoa tenha uma opinião e tem dificuldade de aceitar outras opiniões, sentem 40% mais dor do que aqueles que não têm esse perfil. Então a ciência, o interessante da ciência é isso. Ela não tem medo de pesquisar, de descobrir algo. Ela é meio que amoral.
quando eu digo amoral, não é que ela é imoral. Ela não tem moral, ela não quer saber se aquilo é bom ou se aquilo é ruim, se é certo ou se é errado. Ela simplesmente vai e estuda, né? E tem muitos trabalhos mostrando a importância das emoções para a nossa saúde. A psiconeuroimunologia, por exemplo, trata disso. Aspectos psicológicos influenciando na nossa imunidade. E a imunidade, todo mundo sabe, é fundamental para combater as infecções e inclusive as células tumorais, o câncer, né? O outro aspecto, social. Então, a vida em família, a vida na nossa profissão, a vizinhança, a cidade, os aspectos ecológicos, que a gente poderia até hoje colocar a ecologia num braço à parte. Do tanto que é importante, que está urgente analisarmos a nossa relação com o meio ambiente, né? E esse momento agora, com essa catástrofe que aconteceu em Mariana, propõe esse diálogo. O consumismo, né? A gente vai consumindo, vai utilizando as coisas sem muito senso, né? E a gente impacta no meio ambiente, porque as coisas que a gente usa são pedaços de planeta, não são? Essa roupa foi confeccionada a partir de uma matéria-prima que vem da natureza. O metal que constrói o meu celular vem de uma mina que foi escavada da natureza. E se eu troco de celular igual eu troco de roupa, eu sou um contribuinte para que o planeta se desgaste, né? Então isso a gente poderia englobar nesse aspecto social, que é o aspecto da vida em comum. É o André Trigueiro. Ele agora lançou o Viver é a Melhor Opção sobre o Suicídio. O André Trigueiro. É um livro imperdível. Então, hoje aqui, nós vamos dar ênfase na família, ok? Um outro aspecto que também é importante, vale a pena citar, e que tem mais de 3 mil trabalhos tratando do assunto, esse aspecto da religiosidade e da espiritualidade. É a espiritualidade que dá o sentido da vida. Nós não encontramos o sentido da vida, os motivos para amar, nos livros de medicina, nos livros da ciência. Está em alguma coisa dentro de nós, né? E impacta na saúde. Então, sentido da vida, a transcendência, acreditar em algo mais, a nossa fé, as crenças, a religião, que é muito importante. Nesse aspecto, a religião entra como um facilitador. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos unidos numa comunidade em torno de uma doutrina, buscando aprender, buscando o sentido da vida, melhorar a nossa vida individual e em sociedade, mais especificamente em família. Então, esses são os 4 aspectos: biológico, psicológico, social e espiritual, que hoje norteiam as ações da medicina. Nós vamos ficar com o aspecto da saúde da família. Eu trouxe esse slide só para mostrar para vocês que eu não tirei essas 4 aspectos do nada, né? Esse artigo é uma revisão de espiritualidade, foi publicado numa revista médica chamada Pain Medicine, que é Medicina da Dor, e o artigo é uma revisão com o título Espiritualidade. Qual o seu papel na medicina da dor? E o autor, ele mostra esse quadro, ó. Ao redor da dor, aqui está em inglês, pain, nós temos os aspectos biológicos da dor, os aspectos psicológicos da dor, sociais e espirituais. Espiritual não ainda, infelizmente, no sentido de perispírito, de magnetismo. A medicina ainda não chegou em André Luiz. Mas os aspectos da espiritualidade. Está chegando, né? Hoje nós temos mais de 60 associações médico-espíritas espalhadas pelo Brasil, com livros publicados, né? Estávamos assistindo uma palestra agora há pouco do Dr. Décio Andoli Júnior sobre
esse assunto. Né? Então, nós vamos ficar ali com a família e analisar esses aspectos da saúde da família. Eu queria trazer, para iniciar a nossa conversa, agora dentro da família, essa colocação do livro Vereda Familiar de Raul Teixeira, onde ele diz: a família, inquestionavelmente, constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem aos espíritos chegados ao mundo das densas energias, ou seja, proveniente das densas energias. Então nós, que estamos sendo tragados das densas energias e recebidos numa família, estamos no mais notável núcleo de libertação e aprendizagem que poderíamos esperar. Não é a escola, não é a faculdade, não são os livros, é a vida em família, conforme coloca aqui o Espírito Teresa de Brito no livro Vereda Familiar. Nas atitudes da renovação individual. Então, a família é o primeiro mecanismo social de renovação individual. É o primeiro apoio, é o primeiro porto de tratamento de doentes. A gente já nasce sendo tratado. Né? Então, olha como que é importante essa análise. Como que é importante considerar a nossa vida em família, o nosso papel em família. Porque a partir do momento que a gente se instala numa família, a gente já ganha uma profissão, um papel. Esse papel começa sendo filho. Depois atravessa as funções de irmão, depois de marido e esposa, depois de pais, finaliza lá com avô, bisavô. Então, todos esses papéis são papéis num posto de tratamento, de renovação para a nossa libertação e aprendizagem. Uma vez eu ouvi do seu Décio, lá no Fé, Esperança e Caridade, que se a gente pudesse resumir a nossa função aqui, onde nós deveríamos colocar as nossas forças, ele citou duas coisas: aprender e trabalhar. Nós estamos aqui para aprender e para trabalhar. E aí entra já a primeira, vamos dizer assim, o primeiro benefício, a primeira função da família para o indivíduo, a oportunidade da reencarnação. Então, a gente está lá nas densas energias, às vezes décadas de sofrimento, décadas ou séculos de completo desvario, de sofrimento inenarrável, e aí surge uma oportunidade de abarcar esse sofrimento, de diminuir esse sofrimento na reencarnação. Por que eu coloco isso? Na pergunta 368 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: após a união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Os espíritos respondem que o exercício dessas faculdades, dessas potencialidades do espírito, depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseira matéria as enfraquece. A matéria enfraquece as nossas potências, as nossas faculdades de espírito. Ela meio que apaga. E ele depois compara essa diminuição, essa redução de energias, como um vidro muito opaco obstruindo a luz. Né? Olha lá, assim o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito. Como um vidro opaco o é a livre irradiação da luz, é como vidro muito opaco. Onde eu quero chegar com isso? Vocês já perceberam, às vezes, um impulso muito grande
em vocês? Uma vontade, um desejo enorme, seja de comer alguma coisa, aquela fome que a gente fala, ai meu Deus. E às vezes você acaba de comer e quer vorazmente atacar de novo. Ou o desejo sexual, aquele apetite que não deixa a pessoa ficar em paz. Ou a raiva, o ódio. Isso, no mundo espiritual, é 10, 100 vezes mais intenso. Porque não temos a matéria como um vidro opaco abafando essas tendências, essas vontades, esses desejos. Por isso que às vezes a gente vê nas obras espíritas os espíritos colocarem questões como o monoideísmo, que o espírito desencarna e às vezes tem um ódio de alguém e fica séculos parado naquela ideia, porque ali não tem a matéria para dar uma tapeada. Às vezes quando alguém me magoa aqui, eu fico com muita raiva, vem às vezes uma dor de coluna, vem um problema de saúde, porque a raiva dá problema de saúde. Então isso me tapeia. Eu esqueço um pouco da raiva, vou tomar remédio, às vezes tomo um calmante e aquilo passa. Lá no mundo espiritual não tem isso. Raiva lá domina, causa sofrimento. Então, olha para vocês verem a importância da reencarnação. E outro dia eu ouvi do Manuel Prudêncio, no nosso centro, lá no Ana Rita Vilela, dizendo que mesmo que você nasça e seja jogado na lata de lixo, vale a pena. Vale a pena não estar lá, naquele sofrimento que você estava, há décadas, há séculos. Olha a importância da nossa encarnação. Essas densas energias que você está se referindo aí, vamos clarear esse raciocínio. O mundo espiritual é a parte umbralina. Sim, sim. Parte umbralina. E nós estamos num planeta de provas e expiações. Não é muito lógico imaginar que nós estamos vindo de Júpiter reencarnar aqui, né? Ou de um planeta muito evoluído, né? Então a gente veio do sofrimento. Tivemos a oportunidade de reencarnar. E fomos acolhidos por uma família. O que seria de nós se não fosse a nossa mãe e nosso pai? O que seria de nós se não fosse aquele zeloso cuidado que tivemos da nossa família? Né? Então, eles se organizaram para nos receber e estamos aqui hoje, ainda convivendo com uma doutrina libertadora. Olha a nossa responsabilidade. Certo? Então, a primeira coisa que surge desse raciocínio é a gratidão. O primeiro mecanismo de tratamento de patologia em família é a gratidão. É chegar em casa, independente de como meu pai me trata, de como a minha mãe me trata, das imperfeições dos meus pais, das suas limitações, ser grato. O doutor Andrei Moreira trouxe muito isso naquela palestra que ele fez lá. Hoje existe uma terapia vamos dizer assim, um ramo da psicologia que chama constelações familiares. Vocês já ouviram falar? E é um tipo de terapia justamente para lidar com essas questões dos problemas em família. Porque às vezes a gente se confunde. A gente é pai e quer ser marido da filha. A gente é filho e quer ser marido da mãe. Ou irmão do pai. Às vezes as nossas relações, principalmente num mundo onde a gente está tão superficial, tão longe da essência das coisas, a gente inverte os nossos papéis. É ciúme, é mãe querendo ser esposa de filho. Não recebe a nora com amor, não entende aquela nora como mais uma filha, ela quer competir. Então as relações familiares se desestabilizam. E aí essa terapia traz isso. As constelações familiares traz isso. Olha, você precisa assumir-se.
com determinado grupo da sua família, você é irmão. Hoje no consultório eu tive uma experiência, se me permito esse adendo, um conflito, porque a mãe estava sofrendo de um problema. Quando a gente entrou nessa questão dos aspectos da dor, da psicologia da dor que aquela pessoa estava sentindo, ela trouxe uma questão da separação, do divórcio que está recente. O sofrimento, e começou a falar mal do ex-marido, que a traiu, etc. e tal. De repente, a filha vai e toma partido do pai. E a mãe atrita na minha frente com a filha. As duas começam a discussão. Eu falei para a mãe, olha, porque ela, aqui, ela é filha de ambos os lados. Ela não pode assumir o papel de esposa e odiar o pai. Os nossos filhos não podem tomar um partido, porque senão eles entram em um conflito tremendo, porque não existe maior conflito psicológico do que odiar um pai ou uma mãe. Mesmo que nós não tomemos consciência disso. Então, quando você tem raiva da sua mãe, quando você tem raiva do seu pai, e você guarda aquela mágoa, não digere aquilo, vai embora a casa e fica com aquela coisa, você assinou um atestado de adoecimento para si. Porque nós estamos indo contra a natureza, contra a lei de Deus. Daí daí um mandamento, considerar esse aspecto. Honrar pai e mãe. Então a constelação familiar, ela parte desse princípio. Primeira coisa que se estabelece tem que ser a gratidão. Esse é o mecanismo de cura daquele braço social. Agradecer, ser gratos no ambiente familiar. Depois, no ambiente mais amplo. Agradecer a rua que está asfaltada. Agradecer o pedreiro que vem subir paredes na minha casa, porque eu não sei fazer isso. Nós aqui estamos protegidos por um teto, refrescados por um dispositivo, todos vestidos, e nenhum de nós fez nada para ter isso aqui. Então, a gratidão ela está no princípio dos sentimentos, dos tratamentos de cura. A outra oportunidade que nós temos, uma é de reencarnar. A segunda grande oportunidade que a família nos dá é a oportunidade do resgate. Quando nós vamos estudar as obras que tratam dos assuntos de família, o que tem lá falando sobre a constituição da família? São aqueles espíritos que têm débitos, que têm muita coisa, muitas arestas para lapidar. Gente, a lei de Deus, ela não é mutável como as leis humanas. É aquilo, é a lei natural e é para todos. Então, erramos, machucamos, ferimos, temos que resgatar. E a família já é esse berço de resgate. Já é essa oportunidade para a nossa evolução. Às vezes a gente pega os livros e fala, agora eu vou evoluir, eu vou estudar o Espiritismo. Eu vou sair daqui, dessa encarnação, e nessa terra às vezes eu nem volto mais. Do tanto que eu vou evoluir, eu vou estudar, eu vou fazer o bem, eu vou fazer caridade, eu vou participar da campanha do quilo, mas estou deixando de fazer os meus resgates às vezes. Estou negligenciando os meus compromissos em família. Porque às vezes é dentro de casa que está a minha vítima, o meu algoz. Né? Então, aqui já não é só um papel de saúde conforme a OMS estabelece. Aqui é uma harmonização da alma. Quando eu me deparo com uma dificuldade no trato com um familiar, eu estou diante de uma oportunidade ímpar de curar a minha alma. Através de quê? Olha aqui. Na família corporal, grupo de almas vinculadas aos nossos
enganos amplos. E as nossas virtudes parcas. Olha como que o Espírito coloca. Os nossos enganos são amplos. E temos virtude? Temos. Virtudes parcas. Perante a espiritualidade superior, aquilo que nós temos de melhor, de mais nobre, é fraco ainda, é parco. Então, nessa família, esse grupo de almas que estão vinculados aos nossos enganos, ali nós encontramos os ensejes de aprender, na convivência diária, as disciplinas capazes de nos reaparelhar para o exercício da própria paz. Então é nesse convívio diário, é nesse dia a dia, de discussões, de ofensas, que nós temos a oportunidade, aquele momento, de estabelecer o nosso caminho para a própria paz. É no silêncio, quando não temos uma palavra que possa ser útil, que possa ajudar. Se tua palavra não ajuda, cala-te. Não é? Não é assim que diz? Então, é nesses exercícios que às vezes a gente deixa passar desapercebido. Deixa de lado. Ah, eu tenho que ir para o centro. E aí minha mãe me pede uma coisa. Ah, eu não posso. Estou indo para o centro. Mas você perdeu a chance. Não adianta agora ir para o centro. Aí tem que voltar em casa e restabelecer o vínculo. Resolver aquela mágoa que você deixou. Né? Uma vez eu comentei com uma amiga minha, eu não gosto de novela da Globo. Minha mãe ama. E eu sempre discutia com ela. Você fica assistindo essas porcarias, isso só atrasa a sua vida. E ela ia discutir comigo e a gente começava uma guerra. Um dia eu sentei no sofá, na hora da novela. Vamos ver o que vai dar isso aqui. De repente minha mãe deixa a novela e passa a conversar comigo. E ficamos a novela inteira conversando. Olha a oportunidade que eu estava perdendo tentando lutar contra um gosto. Quem sou eu para criticar a minha mãe? As oportunidades que eu tenho, que eu tive nessa encarnação, são diferentes da que ela teve. Às vezes a gente critica as pessoas, as outras religiões, mas a gente não está vivendo a experiência de cada um para saber o que se passa, os pormenores das emoções, né, de cada um. Então, junto com essa oportunidade de reencarnação e resgate, surgem as oportunidades que estabelecem a saúde da alma. O começo da saúde da alma está aqui, na gratidão e no perdão. Porque o que é o resgate? Se não um jogo de perdão, de indulgência, de compreensão. Às vezes eu nunca vou conseguir dar para os meus pais aquilo que eles me deram. Não vai ter jeito, gente. Não tem como retribuir pai e mãe. Ou você vai pegar um caminhão de leite e falar: mãe, está aqui, ó, o leite que você me deu, que você me amamentou quando eu era criança, estou te pagando. Mãe, as comidas gostosas, né? O almoço, o jantar, ó, fui lá no Mar de Minas e comprei o Mar de Minas inteiro. Está aqui, mãe. Então, é na compreensão, é na indulgência. Só para vocês terem uma ideia do tanto que esse negócio de gratidão é importante. Desculpa estar em inglês o título, mas ali ele quer dizer os correlatos neurais da gratidão. O sujeito pegou, um pesquisador, um neurocientista, pegou uma galera e foi para o laboratório estudar o que a gratidão faz no cérebro. Então, ele já começa a análise do trabalho. Esses nomezinhos aqui são referências bibliográficas, são pesquisas que já foram feitas, mostrando que gratidão causa bem-estar, causa resiliência. O que é resiliência?
Quando você é tirado do seu estado de conforto, do seu bem-estar, quando você é alterado por você passa uma raiva muito grande, você sai de você. O retorno ao que era antes chama resiliência. Quando você perde um filho, o retorno ao que era antes, respeitadas as devidas proporções, chama resiliência. A gratidão está envolvida com resiliência. E melhora nos relacionamentos. Então ele já começa a pesquisa citando esses dados. E ele pega um grupo de pessoas e começa a trabalhar em fases onde ele mostra vítimas do Holocausto, na época do nazismo, pessoas que sobreviveram ao Holocausto e que tiveram apoio, uma ajuda de alguém. Seja em um dado momento onde a pessoa passava fome e recebeu um pão, ou precisava de abrigo e recebeu uma proteção, ou mesmo os inúmeros casos das pessoas que estavam lá apodrecendo de doenças nos campos de concentração, naquelas alas, né? E a pessoa saía lá da sua cama e ia ajudar ali todo dia, cuidar, lavar uma ferida. Né? Eu tenho um livro que chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Quem quiser entender o que aconteceu no Holocausto, leia esse livro. Enfim, essas pessoas então tiveram muita gratidão por alguém. E eles pegaram um outro grupo de pessoas que não tinham nada a ver com o Holocausto, jovens, e fizeram um trabalho. Fizeram esses jovens assistirem, entenderem o que aconteceu naquela época dos campos de concentração. E depois, numa fase final, colocaram para esses jovens aquele momento onde foi dado aquele pão, onde foi construído aquele abrigo, ou seja, entre aspas, fizeram meio que uma lavagem cerebral para que você entendesse o que é a gratidão e sentisse gratidão dentro de uma sala de ressonância magnética funcional. E analisaram que área do cérebro que é ativada naquele momento onde você recebe aquele presente, aquele abraço. Né? E eles perceberam que essa área do cérebro é a mesma área da cognição moral, no córtex, na região do cérebro, mais aqui na frente. Gratidão não está na área das emoções. Gratidão está numa área de processamento de raciocínio superior, de cognição moral. Então, quando a gente estuda a filogenética, a evolução do homem de estado animal para o estado humano, e analisa essa evolução do cérebro, essa parte do cérebro aqui da frente é uma parte que não tem ativa nos animais inferiores. É uma parte do raciocínio matemático, da cognição moral. Então, gratidão está aqui. Gratidão é coisa de animal superior, vamos dizer assim. Né? Eu estou analisando corpos, não estou analisando espíritos. Então, elaborar gratidão é elaborar raciocínio de alto nível. Esse simples obrigado que a gente dá não é gratidão. Gratidão tem que ser buscada, tem que ser pensada, tem que ser trabalhada. Eu não consigo, penso eu, trabalhar com gratidão dando presente no Natal. Vou lá com o embrulho e toma, e obrigado, dá um abraço. Ali não existiu gratidão no sentido verdadeiro que é a gratidão. Para entender a gratidão tem que ser humilde e tem que raciocinar, tem que pensar na própria vida, tem que fazer autoanálise. Sobre o perdão, esse foi um trabalho muito interessante em que uma pesquisadora analisou forgiveness é perdão. Então ele chama ali, forgiveness intervention. Seria um tipo de terapia do perdão. E essa pesquisadora levou para dentro do consultório mulheres com fibromialgia. Se vocês sabem o que é a fibromialgia,
quem não sabe, é uma síndrome dolorosa, dói o corpo inteiro, principalmente essa região aqui das costas, a região lombar, e crônica. Então a pessoa fica sentindo dores muitos anos, aquela dor, toma remédio, melhora, volta, vai, volta. E ela pegou um grupo que tinha fibromialgia, que tinha sido abusada na infância. Esse grupo tinha abusos que ela chama de negligência, então pessoas que foram abandonadas, abusos de natureza sexual e outros abusos de natureza afetiva. Ou seja, pessoas que tinham reconhecidamente um trauma da infância e que tinham essa síndrome. Então ela pegou um monte de gente com fibromialgia e foi estudando. Ah, você foi abusada? Não, eu não. Ah, você foi? Então vem cá. E fez um grupo. E levou esse grupo para dentro do consultório e fez uma terapia de 24 semanas chamada Terapia do Perdão. Para que essas pessoas tentassem perdoar os seus abusadores. O que ela viu no final? Que ela conseguiu melhorar a dor em todas as pessoas. Que o perdoar melhora a dor. E hoje, se a gente for pesquisar na internet, as terapias que envolvem o perdão e a melhora da saúde, imunidade, está cheio disso. Então é onde que perdoar mexe na nossa saúde. E onde que eu vou perdoar, gente? Eu vou perdoar alguém que na fila pisou no meu pé? Eu vou perdoar um bandido que roubou minha carteira? A gente perdoa a gente que a gente ama e que nos magoou. A chance do perdão, ela ocorre dentro do ambiente próximo, é dentro de casa. É dentro de casa que a gente treina, que a gente estimula o perdão. O que a gente faz? A gente tem um conflito em casa, a gente foge. Não é? A gente casa precipitadamente às vezes. A gente passa a ficar pouco em casa, a gente sai mais, fica mais na rua, arruma um monte de trabalho, de coisa para fazer. Os espíritas então arrumam um monte de coisa. E agora estou falando de mim mesmo. Então você acaba fugindo de casa para não ter o contato. E aí o convívio em casa passa a ser um convívio meio de bom dia. E perdemos a chance de trabalhar o perdão. De buscar as raízes lá profundas, que às vezes vêm de outras encarnações, de resolver a parada agora, com o amor. Mas não. A gente começa um processo de fuga. Não é? Então, se não perdoar, tem mais dor, tem mais doença. Porque o corpo físico é reflexo do que anda por dentro da gente. O corpo físico é o reflexo do que se passa na alma. E se eu não resolvo aquelas arestas da alma, se eu não me descubro, se eu não tenho essa vontade de penetrar dentro de mim, de me conhecer mais. Gente, às vezes a gente vai para o médico, senta lá no consultório, conta 15 minutos de coisa lá para ele, da nossa dor, e quer sair já curado, com a receita certa, com os exames certos. Quer sair, eu quero resolver meu problema, doutor. Que dia que um médico vai resolver problema de um espírito milenar que às vezes ele nem conhece? Que traz um monte de mágoa, um monte de angústia, um monte de culpa. Porque quando a gente não consegue resolver as questões do perdão, pessoal, dentro da gente, mesmo sem a gente perceber, a gente se culpa. Porque a gente veio aqui para aquilo, para isso. Para resolver o problema com o papai, com a mamãe, com aquele marido que é um pé no saco. Mas é aquele marido, é a sua chave para a libertação. E a gente quer fugir daquilo. Então, quando eu fujo daquilo que me liberta, eu me culpo. O meu espírito entra num processo de autopunição. Aí fuma muito. Aí quer fazer tudo para morrer. Come muito. Fuma muito. Isola cada vez mais. Foge das responsabilidades sociais. Não pratica exercício físico. Eu quero morrer. É a culpa. A depressão, de uma maneira mais, digamos assim,
mais profunda de análise, é a manifestação da culpa. É quando eu desisto. Então, outras coisas que a gente pode estabelecer no domicílio, cultivar no domicílio, a humildade, a paciência. Onde que eu vou elaborar a minha paciência? Porque Jesus colocou lá, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, né? Então está dentro das bem-aventuranças. Eu preciso treinar a paciência. Vou para a rua treinar a paciência. Não tem jeito. Quem tira a paciência da gente, da mesma forma que a gente tira a paciência dos outros, é dentro de casa, é na família. É aquele hábito pequenininho, aquela coceira que a pessoa às vezes tem, que você olha aqui e fala, nossa, eu não aguento mais. É 10 anos com esse homem se coça tanto. Eu não suporto essa coceira. É tantos anos com essa mulher tem essa mania de fazer isso todo dia. A gente começa a ficar ali irritado com aquelas coisinhas pequenas e deixa de ver o belo, o espírito gigante, a vida que tem dentro de cada um de nós, né? Isso é nadar na superfície. E o Espiritismo nos traz essa chance de promover esse mergulho, essa viagem para dentro de nós mesmos, né? Para elaborar melhor os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para conhecer a nós mesmos. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho dá aquela lição. Como que se faz para livrar dos arrebatamentos do mal? Esse mundo está caótico, terrível. Não suporto viver nesse mundo. O mundo está perdido, seu Hélio. O mal está dominando. Como que eu faço para me livrar dos arrebatamentos do mal? Conhece-te a ti mesmo. Um sábio já vos disse. Então, a solução dos meus problemas está em mim. E aí ele dá lá, né, na resposta, que aí o Kardec pergunta, sim, a gente compreende essa máxima, mas como? Qual é a maneira que eu posso promover esse autoconhecimento? E lá ele coloca, né, uma forma de você se conhecer, é se analisando todo dia. Parar de ficar pensando no que mamãe falou, no que papai faz, no que o irmão disse, e começar a pensar na sua reação diante das pessoas da família. A mãe falou uma coisa que ofendeu, o problema não é a mãe, o problema sou eu que me ofendi. O problema está aqui. A chave, a solução dessa questão está em entender por que eu me ofendi. E aí eu posso me deparar com uma pessoa orgulhosa, prepotente e incompreensível. Porque minha mãe tinha um motivo para falar daquele jeito. E mesmo que não consigamos entender esse motivo, ela tem um motivo. E se a gente percebe que esse motivo é totalmente equivocado, tenhamos paciência. Cada um tem seu tempo. Ou não? Somos perfeitos. Né? Então, a paciência e a resignação. Porque às vezes nessas questões de família, não tem coisa que não tem solução para ali, para aquele momento. Vai ter solução na 89ª encarnação. A gente vai vir naquele núcleo, ora a gente vem em outro núcleo para aprender outras coisas, depois volta naquele, porque não resolveu. Aí depois de 850 encarnações, a gente resolve. Né? Então tem coisa que é aceitar. Coisas que a gente não pode mudar em nós, a gente espera isso das pessoas. Tenha paciência comigo. Me aceite como eu sou. Da mesma forma, eu preciso aceitar as pessoas como elas são. Principalmente a minha família. O jeito, olha, mas ela me responde desse jeito tem 10 anos. Você não viu nada. Às vezes vai ser 300 anos. Desse jeitinho aí. Né? Resignação. Benevolência. Eu posso fazer o bem na minha família? Quando alguém perde a paciência e fica agressivo, gritando, eu posso fazer caridade naquele momento? Posso, me calando.
ao invés de pegar lenha e colocar na fogueira. No capítulo sobre a caridade do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre isso. É grande caridade alguém se calar quando um mais tolo está falando, agredindo. Ou seja, mais tolo. Você é tolo também, mas ele é mais, porque ele está agredindo. Então, é caridade o silêncio, né? A indulgência, compreender. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu quadro. Não sabemos o que aconteceu nas reencarnações passadas, o que acontece agora, a genética, porque o corpo físico também interfere. Ser mulher não é fácil. Um tal dos hormônios, que a gente às vezes, homem, não entende, mas aquilo muda qualquer espírito. É só esperar todo mês aquele períodozinho chamado TPM. E a gente fala, nossa, mas era um espírito dócil. O homem não tem TPM. Não tem. Mas era um espírito dócil, carinhoso, chega na TPM, fica agressivo. Vai viver nesse corpo feminino. Você já viveu, porque você esqueceu. Quando você voltar, você vai ver como é que é. Sensibilidade é diferente. Quando a gente fala uma palavra que magoa, sente mais. Repercute no organismo mesmo, no organismo físico. Dói. Ofensa, dói. Né? Então, caminhando agora para o fim, essa pergunta do livro dos Espíritos nos convida à reflexão. Qual seria para a sociedade? Agora nós já estamos ampliando o nosso ponto de vista. Porque até agora o nosso ponto de vista foi dentro de casa. Não é? Acho que todo mundo aqui, inclusive eu, visualizei a minha mãe, o meu filho. Né? Mas agora nós vamos visualizar a sociedade. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Ou seja, a proximidade, o amor, os laços que unem a família relaxou. Qual que é a repercussão para a sociedade? A volta, o aumento do egoísmo. Na verdade, a recrudescência, porque o egoísmo já está aí, mas é o aumento dele. Né? Então, se a gente quer que o político se preocupe com a gente, que olhe pela saúde, a gente quer a melhora da sociedade. Então eu começo atuando onde para melhorar a sociedade? Nos laços de família. E eu tenho um papel, eu tenho uma função. Qual que é a minha função em família? Pai, marido, ambas, agora avô. Então tenho várias funções e preciso elaborar agora, através do raciocínio lógico, o que eu vou fazer diante de cada situação, como eu vou me comportar diante de cada... Tem hora que eu não tenho que meter o bedelho. Às vezes a questão é entre a mulher e a filha, eu não tenho que entrar naquilo. Né? Então assumir os nossos papéis, encontrar o eixo de atuação dentro da família, muda o mundo. Eu trouxe essa mensagem que eu peguei um dia e fotografei. É do livro Amanhece, Espírito Emmanuel, Psicografia do Chico. Diante daqueles que te amam, sem que ainda os ames. Ou seja, tem gente que me ama e eu ainda não amo ele. Não desenvolvi afeto por aquela pessoa e aquela pessoa me ama. Ou, à frente daqueles outros, aos quais amas, sem que ainda te consigam amar. Ou seja, tem gente que eu amo e que não me ama, que não me trata bem, mas está ali convivendo comigo todo dia. Porque cada um tem seu tempo, inclusive, de amar. Né? Diante desse quadro, o que fazer? Auxilia-os, procurando envolvê-los no silêncio da bondade e da simpatia. Planta o bem que puderes, em benefício deles, e ajuda-os a se realizarem no melhor que desejem. Às vezes a gente lida com uma situação onde a gente gosta demais de uma pessoa, onde a gente quer demais estar com ela, e a gente não nota da parte dela muita emoção pela gente. Né? E às vezes a gente começa um processo de sanguessuga.
Começa a pôr peso no ombro daquela pessoa, começa a cobrar amor, começa a cobrar atenção e vira cobrança, cobrança, cobrança. Então é isso que ele está dizendo aqui. Planta o bem que puderes em benefício deles. E ajuda-os a se realizarem no melhor que desejem, sem escravizá-los aos teus pontos de vista. Respeita. E entrega-os a Deus com sinceridade, porque Deus dissolverá toda maldição em socorro e transformará toda discórdia em união. Então, paciência. Entrega para Deus. Faz o teu papel dentro de casa, abençoando e amparando a todos eles, tanto quanto abençoa e ampara a todos nós. É na família que a gente vai aprender a amar. Fora do amor não há salvação. Não é? Obrigado. Nós acabamos de ouvir o médico Dr. Laurence Aquiles Garcia Paixão abordando o tema a saúde familiar na visão médico-espírita.